E a nossa segunda igreja, a segunda carta enviada por Jesus às igrejas do Apocalipse, foi para a igreja de Esmirna. Nós vamos começar a falar um pouquinho de Esmirna hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho dessa igreja, mas é importante que você entenda o que acontece nessa carta, né? A carta de Esmirna, diferente daquilo que nós temos como expectativa humana, diferente daquilo que muitas vezes é a nossa oração, o nosso clamor. A carta de Esmirna, ela é uma carta que não vem com nenhuma repreensão à igreja de Esmirna. Aliás, só tem ela e mais uma igreja que não foi repreendida. Mas ao mesmo tempo que ela não vem com nenhuma repreensão, ela também não vem com nenhuma promessa para esse tempo aqui. Ela não vem com nenhuma promessa enquanto nós estamos aqui na terra. A promessa que Deus envia para a igreja de Esmirna é a promessa da salvação, é a promessa de vida eterna, é a promessa do que verdadeiramente importa. Quantos entendem o que eu estou falando? Dê glória a Deus e me ajude a pregar essas cartas do Apocalipse. Então ela é uma carta que ela é direcionada a quem entende que o que importa de verdade é aquilo que é espiritual. Nem sempre a história acaba bem ao nosso padrão. Nem sempre a história acaba bem do nosso modo de ver. Então nós criamos expectativas que são humanas e às vezes até nos esquecemos daquilo que realmente importa. Por exemplo, há muitas pessoas que são acometidas de enfermidades. Tem uma enfermidade muito triste, por exemplo, que é a enfermidade do Alzheimer, né? Quem aqui conhece ou já conviveu com alguém que tem Alzheimer? Levanta bem alto a mão para o céu. Olha quantas pessoas. É uma enfermidade muito triste, né? Porque de repente você vê alguém que você ama, que viveu uma vida inteira, que é cheio de vida, esquecendo de quem ele é, esquecendo de quem ela é. E a gente faz trabalho, por exemplo, aqui no asilo, aqui em Engenheiro Schmidt, e lá tem muitas senhorinhas com Alzheimer. A gente chega lá, chega a ser até engraçado num primeiro momento, porque elas não se lembram de nada. Então tem um monte lá que é apaixonada por mim, que eu chego lá, elas, meu namorado chegou. Aí já falaram para o bispo assim, é que ele veio aqui me buscar, ele veio pedir para o meu pai para me levar para sair, porque não tem mais consciência, né? Então, de um modo geral, se a gente for orar por uma pessoa assim, a gente vai logo orar para que ela tenha cura, e a gente crê na cura, e crê que Deus pode reverter. Mas um vídeo circulou na internet, ele viralizou na internet, né, de uma senhora com Alzheimer, e ela tem um diálogo com a filha dela. Quem está gravando o vídeo é a filha dela, que chama Linda. A filha dela, Linda, está gravando esse vídeo e como pode, né? Numa simples resposta de um vídeo de segundos que viraliza numa rede social, Deus falar tanto com a gente daquilo que realmente importa. Eu pedi para separar esse vídeo, eu trouxe um pouquinho para você ver, só esse pedacinho do vídeo dessa senhora que está com enfermidade, mas que vai dar uma lição para mim e para você agora. Eu vou pedir para dar um blackout geral agora, por favor, aqui na igreja, e a gente vai acompanhar esse vídeo dessa senhora. Pode apagar as luzes, por favor, e coloque esse vídeo para a gente. Volta do começo, por favor, que eu estava na frente. Tem como voltar? Olha só. Ela não sabe nome, ela não sabe endereço. A cor da camisa que ela usou ontem. Linda é a filha que está gravando. Paul é o outro filho dela. Jesus. Well, Jesus is the one who saved me and lives in my heart and will take me home.
Quite amazing. Yeah. I love him. Uau, vamos aplaudir ao Senhor. A lição que a gente recebe em 20 segundos, irmão. Você pode dar um glória a Deus junto aí? Você pode dar um glória a Deus junto aí? Porque eu não sei se você entende a dimensão desse vídeo, mas isso é a igreja de Esmirna. Eu não sei se você entende a profundidade daquilo que esse vídeo representa, mas isso é a igreja de Esmirna. É quando a coisa não está no padrão que a gente quer, é quando não acontece como a gente gostaria que acontecesse. Porque deve ser muito difícil, por exemplo, para um filho perguntar para um pai ou para uma mãe: olha, você lembra quem é a Linda? Como se daqui a alguns anos o Benício perguntasse para mim: você sabe quem é o Benício? E eu dissesse para ele: não, eu não faço ideia de quem é o Benício. Deve ser terrível, deve ser uma coisa muito triste. Ó, você sabe o que você comeu ontem? Você sabe? Não, eu não sei o que eu comi ontem. Você sabe onde você mora? Eu não sei onde você mora. Você sabe quem você é? Não sei quem você é, não sei quem eu sou. Mas você sabe quem é Jesus? Eu sei. Ele me salvou. Ele vai me levar para o lar de volta. Ele é o amor da minha vida. Ele é o que verdadeiramente importa. Então Esmirna é sobre isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus vai começar mandando essa carta para a igreja de Esmirna, dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições, eu sei da tua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Quem aqui está entendendo essa carta? Quem aqui hoje veio para receber uma carta? É Jesus escrevendo uma carta para mim e para você, dizendo assim: ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Tem gente que vai pegar essa carta na mão e vai dizer: não foi Jesus que me mandou isso aqui não, isso aqui é do diabo, está amarrado em nome de Jesus. Essa letra não é de Jesus não, mas foi Jesus que escreveu. Jesus que olhou e falou assim: ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá segunda morte. Sabe qual é a promessa de Deus para mim e para você? A promessa de Deus para mim e para você é muito clara. A promessa de Deus para a igreja de Esmirna é o seguinte: ainda que não aconteça do jeito que você queria que acontecesse aqui, eu estou dando uma promessa para você. A primeira morte você pode enfrentar e eu não vou te livrar dela, e nenhum de nós aqui seremos livres dela, a não ser que Jesus volte antes. Mas ele está dizendo: a segunda morte você não enfrenta. Qual é a segunda morte, bispo? A segunda morte é a morte eterna. Mas Deus está dizendo: essa você e eu não vamos enfrentar, porque quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, em nome de Jesus. Às vezes a gente olha, e aí quando a gente olha, a gente cria expectativa humana. Por exemplo, tem uma presbítera aqui na igreja, marido dela, imagina só uma vida normal, servindo a Deus, amando Deus, congregando, envolvido em ministério. Ela e o marido, aí o marido dela, baterista. E baterista, você sabe, baterista gosta de se mexer, sim ou não? Baterista toca, baterista é exibido. Irmão, você conhece um baterista que não é exibido, você me apresenta. Baterista é todo estiloso, é exibido, e gosta de fazer barulho e de se mexer. Aí o marido dela é acometido por uma doença tão rara.
E essa doença tão rara, faz com que ele vá perdendo os movimentos, faz com que o corpo dele vá atrofiando. Quando eu tive o prazer de conhecê-los, ele já estava numa cama, ele já não conseguia se mover mais, ele já estava num estado muito, muito delicado e crítico. E eu fui na casa dele. E como eu sabia que ele era baterista, eu levei num aplicativo de celular assim, aquelas baterias que você toca pelo aplicativo de celular. Sabe como é que é? Ele já não se mexia mais, ele já não tinha fala mais, ele ficava deitadinho, só que ele ainda mexia o dedo. Então eu peguei o aplicativo assim de celular, coloquei na frente dele, encaixei na mão dele, e eu segurava o dedo dele assim, e ia apertando a bateria. E é engraçado, eu não sei quem já viu esse aplicativo, mas o som da bateria é igualzinho de uma bateria de verdade. E quando o dedo dele apertava no prato e fazia o barulho do prato, o baterista está aí? Está fácil aí? Ele deve estar lá para trás, né? Mas quando eles ficam assistindo o culto aqui da sala do louvor, tá? Não é lá para trás voando não, é que eles ficam aqui atrás. Quando ele batia o dedo e fazia o som do prato, quando batia o dedo e fazia o som do bumbo, era tão emocionante de ver. Começou a escorrer lágrima assim do olho dele. E no momento em que começou a escorrer uma lágrima do olho dele, eu não vou dizer para você o estado que eu já estava quase desidratando, porque era muito forte de ver. E eu saí dali falando: Deus, o Senhor vai curá-lo. Deus, o Senhor vai fazer. Eu creio que eu ainda vou ver esse moço tocando bateria, porque essa era a minha fé. Só que a segunda vez que eu fui visitá-lo, o dedo dele não mexia mais. E mesmo que eu tentasse pegar o meu dedo para colocar no aplicativo, já nem pelo aplicativo dava mais. Bispo, o que você quer falar com isso? Eu quero falar com isso que a carta para a igreja de Esmirna não livra a gente da primeira morte, mas traz uma promessa. E a promessa é: a segunda morte você não vai conhecer. A carta para a igreja de Esmirna é: tem coisa que talvez eu não vou te poupar de viver aqui na terra, mas uma coisa eu garanto para você: se você for fiel até a morte, se prepara, porque tem uma coroa de vida te esperando, irmão. Sabe qual foi o final da história? O final da história, que a presbítera está aqui hoje, mas o esposo dela faleceu. E a gente chorou e a gente sofreu. Mas eu tenho uma certeza que o dia que a gente chegar no céu, faz um barulho de prato aí para mim, por favor. O dia que a gente chegar no céu, faz mais forte esse barulho de prato, por favor. Porque eu tenho uma convicção no meu coração: o dia que a gente chegar no céu, se o Robson quiser estar tocando bateria, ele vai estar. Se o Robson quiser estar louvando a Deus, ele vai estar. Se o Robson quiser estar plantando bananeira, dando cambalhota, ele vai estar. Porque a cura pode não ser aqui, mas tem uma promessa depois daqui, irmão. Tem uma promessa para a gente viver. Então a carta para a igreja de Esmirna era uma carta muito séria. A carta para a igreja de Esmirna era uma carta muito, muito forte. Porque Esmirna era uma cidadona, aliás, é até hoje, das 7 igrejas do Apocalipse, é a única cidade que ainda existe. Eu tive lá. Inclusive eu tenho uma foto super legal, que é a foto que está na geladeira da minha casa. É a foto que eu mais gostei da viagem que eu fiz para lá. É em Esmirna. Porque a gente subiu num lugar muito alto. Era uma igreja muito, muito rica. Só que eles estavam vivendo uma perseguição tão terrível. Eles estavam vivendo uma afronta tão terrível. E eu gosto como essa carta começa. Porque essa carta começa com Jesus dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega.
eu sou o começo e o fim. Se você olhar Apocalipse 1:8, essa é uma identificação de Jesus Cristo, porque ele está dizendo o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, e o Todo-Poderoso. Quantos estão aqui e creem nisso de verdade? Quantos estão aqui e creem de verdade que ele era, que ele é e que ele há de vir, que ele era ontem, que ele é hoje e que ele será para sempre? Dá um glória a Deus aí no teu lugar. Então ele começa a escrever. Lembra de domingo passado da carta de Éfeso? Ele se apresenta de outra maneira, mas para a carta de Esmina ele está dizendo assim, ó: eu sou o começo e o fim. Como quem diz assim: eu já vivi tudo, eu conheço inclusive até a morte, eu conheço o fim. Jesus revela como se ele dissesse o seguinte: ó, eu sei o que é ser injustiçado, eu sei o que é ser esmagado, eu sei o que é ser morto, mas eu também sei como é vencer tudo isso. Então a carta a Esmina, uma bela cidade, uma cidade riquíssima, uma cidade com comércio forte, uma cidade com influência fortíssima romana, uma cidade muito, muito rica. Até hoje é a terceira maior cidade da Turquia, só perdendo para Istambul e para a capital. Uma cidade muito rica, mas uma igreja pobre. E por que uma igreja pobre? Por causa da perseguição. Eles não são pobres por negligência própria ou por preguiça. Eles são pobres porque estavam sendo perseguidos por amor a Cristo. Aqui no Brasil, a gente talvez não faça muita ideia do que é uma perseguição de verdade, embora a gente está vendo indícios aí do que é uma perseguição, tal, mas não vou entrar nesse assunto aqui. Mas eles estavam vivendo uma perseguição nível hard, assim. Era uma perseguição, para você ter uma ideia, o povo local era leal a Roma, a ponto de cultuar o imperador de Roma como se fosse um deus. Quem está entendendo? Agora, quem é povo de Deus mesmo? Você acha que o povo de Deus ia cultuar um imperador? Sim ou não? Responde, irmão, você está aí? Sim ou não? Não! Então, como eles não cultuavam o imperador, a perseguição começou. Os cristãos falavam não ao imperador e a perseguição começava. Era mais ou menos assim: se você for um cristão, você perde o teu emprego. Se você for um cristão, os historiadores apontam que pela tradição acontecia o seguinte nas principais cidades do Império Romano: alguém que tivesse benefício, aposentadoria pelo Império, se ele se declarasse cristão, aquilo era imediatamente cortado. Então a gente tem um momento lindo aqui na igreja que eu particularmente amo. É quando a gente diz assim: agora só quem amar vai fazer festa e vai aplaudir a Deus comigo, tá bom? Eu acho lindo e eu amo quando a gente pergunta assim: quem aqui quer aceitar Jesus? E um monte de mão se levanta. Quem também acha isso lindo? Por favor, se manifesta aí no teu lugar. É lindo, não é? É lindo, é lindo. Só que lá em Esmina, ser cristão significava assim, ó: quer ser um cristão? Amanhã você é mandado embora porque você declarou tua fé. Quer ser um cristão? Amanhã você perde tua aposentadoria. É como se a gente lesse com mais entendimento o que o Evangelho fala, que nós temos que perder a nossa vida por amor a Cristo. Mas na verdade, a gente não leva isso muito a sério. Por exemplo, quem aqui acha de verdade que se eu começasse a fazer o chamamento assim, ó: quem aqui... Porque o chamamento é assim, né? Quem quer aceitar Jesus, descobrir o amor da sua vida, viver um novo começo, Deus escreveu uma nova história na tua vida, quem quer recebê-lo? Eu! Quem já levantou a mão aqui alguma vez? Levanta a mão para o céu bem alto, porque aí, ó, que igreja saudável, que lindo! Agora, quem acha que diminuiriam as mãos
Se a gente falasse assim, quem aqui quer ser perseguido, perder o emprego amanhã, ficar sem nada, nem ter para comer, quem aqui quer receber esse Cristo, levanta a mão. Quem acha que ia ter menos mão levantada? Bispo, eu não vou nem levantar a mão para você não achar que eu estou levantando para isso. Eu acho que talvez tivesse uma ou duas mãos levantadas a cada mês ou trimestre, sei lá. Mas essa era a verdade da igreja de Esmirna. Sabe quem era o bispo da igreja de Esmirna? Era um homem chamado Policarpo. Policarpo era um discípulo do apóstolo João. Ele era o bispo da igreja de Esmirna. Sabe como é que ele morreu? Você pode consultar registros históricos. Eu estou te falando de história, ninguém aqui está inventando nada. Sabe como que Policarpo morreu? Policarpo morreu sendo levado para ser queimado em praça pública. Você nega Cristo? Não nego. Então nós vamos queimar você em praça pública. De acordo com a história. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Pode queimar, porque eu prefiro ser queimado por esse fogo do que pelo fogo eterno que tem no inferno. Pode queimar, porque a minha preocupação não está no que tem aqui na terra. A minha preocupação está no que vem depois daqui. Então ser cristão em Esmirna não era uma questão de glamour. Na verdade, ser cristão em Esmirna era uma questão de martírio. Roma tirava os bens deles, Roma tirava a casa deles, mas Roma não conseguia tocar no tesouro da fé que eles tinham. A verdade é que horizontalmente, aqui por causa dessa perseguição, eles eram pobres demais. Mas verticalmente, aqui eles eram muito ricos, meu irmão. Por isso é que a palavra de Deus fala: tenho visto tua perseguição e sei que você é pobre. Coloca o versículo 9, porque parece até uma coisa engraçada. Tenho visto tua aflição, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Olha para quem está do teu lado. Aliás, olha para mim. Faz assim com a tua mão para eu te dar uma autoridade agora. Receba dom de revelação. Agora olha para quem está do teu lado e revela quanto ele tem na conta aí. Em nome de Jesus, vai. Revela quanto tem na conta dele aí. Hã? Revelou? Revelou? Agora olha aqui para mim, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Horizontalmente, muitos entraram aqui hoje, podem até ser pobres, mas o Espírito Santo de Deus está escrevendo uma carta para mim e para você, e Ele está dizendo: não é dessa riqueza que eu estou falando. Horizontalmente eu posso até ser pobre, mas verticalmente, meu irmão, tem uma riqueza dentro de mim. Verticalmente, meu irmão, eu sou rico. Aleluia. Levanta alto a tua mão para o céu. E tem gente que não está entendendo muito espiritualmente aqui a carta e já está dizendo: opa, começou a melhorar, estou gostando. Levanta a tua mão para o céu e fala: eu sou rico da presença de Deus. Ah, bispo, tem problema eu ser rico? Não. Tem problema ser rico horizontalmente? De maneira nenhuma. O problema é só se você for rico horizontalmente, mas pobre verticalmente. E o que tem de gente que é rico horizontalmente, mas é pobre verticalmente, é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é só o dinheiro. O Espírito Santo está chamando uma igreja, como falou para a igreja de Esmirna, no dia em que todos olharem para você e disserem: olha lá, coitado, a pobreza, eles não sabem de nada, porque dentro de você há uma riqueza espiritual incomparável, em nome de Jesus. Dentro de você, meu irmão, há algo que Deus colocou. Tem uma frase de um grande pregador, essa frase não é minha,
Essa frase é de um grande pregador considerado por estudiosos o príncipe dos pregadores. Essa frase é de Spurgeon, que diz assim: nenhum servo de Jesus deve esperar ser honrado e bem tratado em um mundo onde o seu mestre foi humilhado e maltratado. Sabe qual é o problema? A gente espera ser visto com olhos apaixonados em um mundo em que Cristo foi visto com olhos de rejeição. A fé cristã, meu irmão, ela é indigesta para essa sociedade. Quem é de Cristo incomoda. Um cristão incomoda muita gente. E 2 cristãos incomodam muito mais. 3 cristãos incomodam muita gente. E 4 cristãos incomodam muito mais. Eu vou acelerar, porque senão você não vai ter paciência. 700 cristãos incomodam muita gente. Vamos até a lotação máxima de hoje. 800 cristãos incomodam muito mais. 1.200 cristãos incomodam muita gente. 1.500 cristãos incomodam muito mais. 1.900 cristãos incomodam muita gente. A gente chega na lotação máxima dessa noite. 2.000 cristãos incomodam muito mais. Aliás, peraí, não aplaude não, porque o Espírito Santo acabou de me corrigir e falou: que besteira você falou. Você chegou na capacidade máxima dessa noite. Só nesse momento são 442 pontos online. Eu não sei nem onde essas pessoas estão. Eu não sei nem quem é que está assistindo. Eu não sei nem quem que está online. Eu só sei que cada ponto talvez não tenha só uma pessoa vendo. Tenha 2, tenha 3, tenha 5, tenha 10. Então o que eu quero dizer é que não tem a ver com número. Tem a ver com o que Deus falou para a igreja de Esmirna. Um cristão cheio do Espírito Santo, que está ligado nas coisas do céu, incomodam muita gente, mas muitos cristãos que se reúnem como igreja para dizer: pode até me deixar pobre, eu ando sabendo, eu sou rico, em nome de Jesus, irmão. Aleluia, aleluia. A igreja de Esmirna, ela vai nos ensinar coisas muito poderosas. Para começar do nome, sabe o que significa Esmirna? Esmirna significa mirra. Quem já sentiu o cheiro de mirra? Levanta a mão para o céu para eu saber. Faz assim, ó. Que cheirinho bom. Sabe que mirra é uma resina usada para perfumes, para ungüentos e até embalsamento. A mirra tem um aroma muito agradável, mas para liberá-lo, ela precisa ser esmagada. Às vezes a gente sai por aí, a gente só quer ter bom perfume, mas Deus está chamando eu e está chamando você hoje para dizer: quer ter bom perfume? Eu vou te esmagar em nome de Jesus. Quer ter bom perfume? Vai ter dia na tua vida que você vai precisar ser esmagado. Então a carta, coloca o verso 9, porque ela começa com Deus dizendo assim para nós: conheço as suas aflições. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem uma aflição tua que Deus não conheça. Quantos aqui estão enfrentando aflições? Por favor, levanta a mão, que Deus está mandando uma carta para você hoje. Pode levantar a mão, aleluia. A aflição, esperar por essa cura. É aflição, essa agonia que eu estou vivendo. É aflição, isso que eu sinto no meu interior. É aflição, isso que eu estou passando. É aflição, isso que eu estou vivendo. Sabe o que Deus está dizendo para você?
Deus está dizendo para você: em nenhum momento eu te abandonei, em nenhum momento eu te deixei. Não é porque não teve vitória do jeito que você queria, que significa que eu não estou com você. Em nenhum momento eu virei as minhas costas para você. A carta começa com ele escrevendo: eu conheço as tuas aflições, meu irmão. Eu conheço o que você está passando. E a grande tragédia da humanidade é ele achar que ele está passando alguma coisa que Jesus não conhece. Você pode hoje levantar a tua mão para o céu e declarar: eu sei que o Senhor conhece tudo. Você pode levantar a tua mão para o céu e declarar: eu sei que o Senhor conhece as minhas aflições. Eu sei que o Senhor sabe aquilo que eu estou sofrendo. Eu sei, a carta está escrita: eu conheço as tuas aflições. Bispo, conhece e não faz nada? Olha Jó 36:15. Quando ele fala assim: aos que sofrem, ele os livra no meio do sofrimento, e em sua aflição ele lhes fala. Quem pegou? A gente quer ler assim, né? Aos que sofrem ele livra no meio do sofrimento, e quando acabar a tua aflição, Deus vai falar. É isso que está escrito? É no meio da aflição que Deus fala. E eu vim profetizar para a gente que entrou hoje aqui: você não vai ficar um amargurado, revoltado, porque no meio da tua aflição, sabe quem você vai ser? Aquele que sabe que Deus está falando. Sabe quem você vai ser? Aquele que tem o maior privilégio que uma pessoa pode ter. No meio da aflição, eu estou ouvindo a voz de Deus, irmão. No meio da aflição, eu estou sabendo que Deus está vendo o que eu estou passando. Levanta alto a tua mão para o céu e fala: Deus é bom, Deus continua sendo bom, mesmo quando eu estiver em aflição. Levanta a tua mão e fala: Deus é bom, e ainda que eu esteja em aflição, eu vou ouvir a voz dele. Vai manter o ouvido assim, ó. Escuta, escuta. Às vezes você está tão agoniado pedindo para Deus te tirar dessa aflição, e Deus está falando assim, ó: eu quero falar com você no meio dessa aflição. Eu quero falar com você no meio dessa aflição. Conheço a tua aflição. Apocalipse 2:9. Conheço a tua aflição e sei da tua pobreza. Mas você é rico. Aí o verso 10 começa dizendo assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Bispo, irmão, na lógica humana, se Deus é bom, Ele deveria nos tirar imediatamente do sofrimento. Mas na lógica do reino, se Deus é bom, Ele nos dá a graça de atravessar o sofrimento sem perder a fé. Na lógica humana, eu vou cantar que Deus é bom quando tudo está indo bem. Alex está com o microfone aí? Canta: Deus é bom, bondade me seguirá. Tô bom. Coloque Isaías 43:2 no telão para mim, por favor. Isaías 43:2 vai dizer assim, ó: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não deixarão em brasas. Sabe o que Deus está dizendo aí, ó? Não é assim: se você atravessar as águas, eu estarei com você. É isso que está escrito? Não, Deus está dizendo assim, ó: quando você atravessar, eu estarei com você. Não é se, é quando. Sabe que Deus está dizendo assim? Aflição vai ter e sofrimento vai ter, mas Ele também está dizendo: você não vai temer, porque eu vou estar com você em nome de Jesus. Então a promessa
Não é que nós não vamos passar. Antes fosse, né? Quando tiver águas, eu te livro dela. Olha que beleza. Eu queria, quem queria dar glória? Achei pouco glória, ou muita falsidade, não sei. Eu queria. Só que ele não está falando isso. Ele está dizendo assim: quando chegar as águas, você vai ter que passar. Mas eu estou te dando uma palavra. Eu vou estar com você e elas não vão te afogar. Quando chegar os rios, você vai ter que passar. Mas eu te dou uma promessa: pode abrir a tua boca e cantar que eu sou bom, porque você vai ver, dia após dia, eu do teu lado, em nome de Jesus. Você vai ver, dia após dia, que eu estou com você. Quando chegar a hora do sofrimento, tem um Deus dizendo assim para você: não fica com medo. Não tema, não tema por quê? Porque eu não vou ter que enfrentar. Não, filho, você vai. Mas não tema, porque eu vou estar com você. Pega na mão de Deus bem forte assim, ó, e fala: és fiel em todo tempo. És fiel em todo. E Deus está convidando a Cabana Church hoje para falar assim: eu preciso de gente que mesmo no meio do sofrimento não tem medo e valoriza o que de fato tem valor. O que tem valor é: eu tô com você. Eu tô precisando de gente, eu tô recrutando gente que talvez não vai ficar amargurado dizendo: olha lá, tem Alzheimer. Se Deus fosse Deus, voltava a se lembrar. Não, eu estou procurando gente que está dizendo: não lembro o que eu comi ontem, não sei que cor é minha roupa, mas eu sei quem é o meu Jesus. Eu sei que Ele é bom para mim. Eu sei que Ele é Deus na minha vida. Eu sei que eu vou para o céu. Eu sei que eu vou para o céu. Não tema. Coloca o Salmo 27:3 no telão, por favor. Leia você comigo. Aliás, deixa o 3, eu leio o 5, você me ajuda. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Lê o verso 5 você, 1, 2, 3 e já. Pois levanta alto a tua mão para o céu. Fala: me ensina a não temer, Deus. Fala: me ensina a não temer, Deus. Me ensina a saber que é o Senhor quem está comigo. Aí vamos lá para o verso 10 de Apocalipse 2. Ele fala assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Irmão, tem gente que não está entendendo que o que ele está passando não é castigo de Deus. É só um jeito de Deus te aprovar. Eu não sei, eu acho que todos aqui, em algum momento da vida, que já fez uma prova. Todo mundo aqui já fez, não já? Qual é o objetivo da prova? Ah, é porque a professora te odeia, por isso que ela te dá uma prova. Esse é o objetivo da prova? Qual é o objetivo da prova? Me fala. É óbvio. Vamos dividir duas turmas aqui. Quem era da turma do 10? Levanta a mão para o céu. Levanta. Ah, sabia. Quem levanta a mão da turma do 10 tem cara de turma do 10. Olha, acha. Sem mentira, de jeito nenhum. Quem é da turma, se eu tirava... Irmão, eu tinha amigo que ficava em crise e chorava quando tirava 8. Ah, meu Deus do céu, meu Deus, você está chorando. O sonho da minha vida é tirar 8. Meu Deus do céu, você está louco? Agora, eu já separei a turma do 10.
pode ver quem é da turma do 10, até o jeito de sentar é diferente. É verdade, tem uma coisa dentro da turma do 10. Agora eu vou perguntar com muito carinho. E você deveria ter vergonha ao invés de estar dando risada. Quem é da turma da recuperação? Olha a cultura do nosso país. Você levanta a mão dizendo ru. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Que mundo que é esse? Quem é 10 levantou a mão quietinho. Não era para ser ao contrário? Quem é da turma do 10 era para levantar. Quem era da turma da recuperação era para levantar aqui, ó. A gente tá num mundo tão perdido, irmão. Quem é da turma do 10 levanta com vergonha de ser do 10. Quem é da turma do 10 fala, eu até tiro 10, mas vê que eu levanto a mão e fica chato. Quem é da turma da recuperação? Tá dando ru do que, irmão? Mas quem é da turma da recuperação? Agora eu separo a minha turma. Quem é da turma, a glória de Deus, do 5,5, levanta. Porque 5,5 passa. Tá entendendo ou não? Ai, mas você não aprendeu. 5,5 passa. E sabe o que Deus está chamando? Deus está chamando gente que Ele está dizendo, essa prova aí que você está passando é para você ser aprovado em nome de Jesus, irmão. Essa prova aí é para trazer a aprovação para a tua vida. Então tem gente que está indo para a prisão, esquecendo de Tiago 1,12. Olha o que está escrito em Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vira para quem está do teu lado e fala assim, ó, se eu for aprovado, tem um céu me esperando. Fala, se eu for aprovado, tem um céu me esperando. Mas como é que eu sou preso e aprovado? Na hora que eu li isso na carta de Esmirna, muitos serão presos, eu me lembrei de 2 camaradas, na hora, automático. Aí, ó, quem é crente já sabe de quem que eu lembrei. Dá uma dica para você, um que começa com P, outro que começa com S. É na hora. Falei, Deus, como é que é preso e aprovado? E Deus falou comigo, ué, você não lembra? De Paulo e Silas? Você não lembra de Atos 16, 23? Depois, Atos 16, 23, de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O Vini não veio hoje, né? Tá aí ou não? Veio de manhã, não? Então tá bom. Lançados na prisão. Eu ia açoitar ele hoje. Deus deu livramento para ele. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Vamos passando comigo, por favor. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Sabe o que é louvar em todo tempo? É tipo assim, tá chorando, louve. Precisando, louve. Então louve. Baixinho, bem suave. Simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Tá precisando, louve. Precisando, louve. Tá preso, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa como você tá. Não importa, louve. Eu tenho uma coisa para te falar. Tá entendendo o que Deus está fazendo? Vamos ganhando mais força, então louve, vai.
Então louve no meio dessa prisão. Então louve no dia que você olhar para a tua vida e falar: que prova é essa? Que prova é essa? E Deus te falar: essa é a prova que eu te dei para você ser aprovado. Essa é a prova que eu te dei para você tirar 10 dela. Essa é a prova que eu te dei para você ser aprovado. Essa é a prova que eu te dei, porque no meio da tua prisão eu quero ver louvor na tua boca. Ah, meu Deus do céu! Tá sofrendo louco. Ah, meu Deus! Não importa louco. Então louva, vai! Então louve, vai! Então louve, vai! Então louve. Então louve, vai! Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Olha aqui pra mim! Levanta alta a tua mão pro céu. Eu não sei qual é o teu grau de prova, mas o que eu sei é que Deus deixou tua boca aberta para louvar. Eu não sei qual é o teu grau de perseguição, mas o que eu sei é que Deus deixou tua boca aberta para ter um louvor entregue a Ele. Eu não sei qual é a prisão que te colocaram. Essa semana eu só pensava na igreja de Esmirna, e está muito legal essa série. Quantos aqui estudaram um pouco mais das cartas da igreja, do Apocalipse? Dá glória a Deus aí. Vai estudando, a semana que vem tem outra. Aí eu estava vendo um desenho que o Beni estava assistindo, e na hora que eu vi o desenho que ele estava assistindo, estava passando Paulo e Silas na prisão. A musiquinha de criança. Hoje eu até coloquei no carro para o bispo ouvir. A musiquinha de criança. E de repente no meio da musiquinha de criança começa um rapzinho assim. E aí o rapzinho fala assim: onde estavam? Na prisão, e as costas feridas por açoites, e as mãos amarradas, e os pés amarrados. Pegou não? Pegou não? Peraí, vamos lá. Onde estavam? Na prisão, e as costas feridas por açoites, e as mãos amarradas, e os pés amarrados. Onde estavam? Na prisão, e as costas feridas por açoites, e as mãos amarradas, e os pés amarrados. Onde estavam? Na prisão, e as costas feridas por açoites, e as mãos amarradas, e os pés amarrados. Ó, peraí. Muito da hora essa reação. Mas eu acho que agora você vai ter reação quando eu cantar a última estrofe. A última estrofe eu nem vou cantar, eu só falo e aí fica com vocês, tá bom? Então vamos lá, DJ. Onde estavam? Na prisão, e as costas feridas por açoites, e as mãos amarradas, e os pés amarrados, e a boca! A boca tá livre para adorar o Senhor, irmão. A boca tá livre para adorar o Senhor. Aleluia! É na prisão. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer. Meu Deus! O inimigo vai ceder, porque não há cadeias Vai lá. onde há adoração. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai
É tão forte. É tão forte que se você tiver ligado só nas coisas aqui dessa terra, você será muito miserável. 1 Coríntios 15:19 vai dizer assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens. Coloca, por favor. 1 Coríntios 15:19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Algumas traduções dizem assim: se é somente para essa vida que você tem fé em Cristo, de todos os homens somos os mais miseráveis. É engraçado que aqui quase não tem foto para postar, né? Que versículo, para que mesmo que eu quero esse versículo? Eu quero que diz aí que eu vou ganhar, que eu vou vencer. Eu não quero esse da carta de Esmirna, não. Aliás, hoje não teve nenhum grito, ainda bem que eu vim, né? Se bobear hoje o grito ia ser: por que que eu vim? Porque a carta de Esmirna, a promessa não está aqui, né? E se a gente só viver em busca de promessa daqui, a gente vai ter um clube ao invés de uma igreja. Então a gente vai ter um local de entretenimento ao invés de uma igreja. A gente está saindo daqui esperando que a qualquer momento a trombeta possa soar, irmão. A gente está saindo daqui sabendo que o céu existe de verdade. Eu sei que eu já te contei algumas vezes, mas eu não consigo falar da igreja de Esmirna sem mencionar uma prima minha chamada Ana, que faleceu de um câncer muito terrível. Eu tinha 12 para 13 anos. E a gente foi na casa dela para se despedir por orientação médica, porque já não tinha mais jeito para ela. E aí eu me lembro de entrar no quarto dela, e eu me lembro de ficar muito, muito impressionado. Eu sou impressionado. Fiquei muito impressionado porque ela parecia um esqueleto humano assim, só que com uma barriga bem grandona. Os dentes assim pareciam de uma caveira. Era muito impressionante de ver. E eu lembro que eu entrei no quarto dela, estava ela, o marido e as irmãs da igreja. Como é bom ser igreja, irmão. Como é bom viver unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba. Como é bom ser igreja, irmão. Aí estava lá no quarto, ela deitadinha na cama, o marido e umas irmãs da igreja. E eu me lembro daquela cena. Eu me lembro bem, eu bem assim, adolescente, com medo. E eu me lembro dela falando para o marido dela alguma coisa que a gente que estava em volta não entendia. Só o marido dela entendia ela. Era o meu primo Beto. E ela falou assim para o Beto que era para levantar a mão dela e era para cantar um louvor. E eu lembro daquela cena, sabia? Eu lembro do Beto segurando numa mão, a irmã da igreja segurando na outra mão, aquela barriga enorme, meio assustador, e eles louvando a Deus. Eu nem sonhava em ser cristão. Eu nem sonhava em ser um pastor. Imagina, irmão. Acho que eu sonhava, eu tinha 13 anos, me converti com 18. Nem sonhava. Só que eu hoje tenho uma certeza assim, que o dia que eu chegar no céu, eu vou dizer: Ana, prima, você sabia que eu virei pastor? Você sabia que eu fui um bispo, um apóstolo de Jesus Cristo na terra? E você sabia que em vários cultos eu falei de você? Porque para quem é humano, a história dela não foi de vitória.
Que vitória, bispo? É porque tem gente que acha que vitória é se ela levantasse da cama e saísse saltitando. Só que o que Deus fala é assim: se você for fiel até a morte, eu vou te colocar num lugar, e deixa eu te falar uma coisa, lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dente, lá não haverá clamor. Deixa eu te falar uma coisa: se você for fiel até a morte, eu tenho um plano de salvação para você. Eu tenho uma coroa da vida para você. Lá em Esmina, era muito comum ter campeonatos de atletismo e tal. E os vencedores ganhavam aquela coroa de louro, sabe? E Deus está dizendo: eu tenho uma coroa muito mais incrível para você. Eu tenho uma coroa muito mais incrível para você. O 11 vai falar assim, ó: seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida ao vencedor. De modo algum sofrerá a segunda morte. Está preocupado só com a primeira? A primeira, irmão, é um sopro, é rapidinho. Hoje mesmo estava conversando com a Patrícia, amiga minha. Ela falou: nossa, a idade passa, a gente nem percebe, a gente nem sabe que é esquisito. Essa aqui, ó, vamos aproveitar. Em nome de Jesus tem muita coisa boa. Esse dia eu fiquei tão feliz que meu pai falou que uma prima dele fez 133 anos. Aí eu falei: aleluia, Deus, eu sou dessa genética. Em nome de Jesus, eu sou dessa genética. 103 anos fazendo aniversário ainda. Eu falei: aleluia. Mas isso aqui tudo vai passar. Sei lá, vai na melhor das hipóteses, se eu chegar até 100, só tem mais 60. Isso aqui passa. Agora o lugar onde nós estamos indo, como aquela senhorinha fala lá: quem é Jesus? Ele é o que vai me levar para o meu lar. Ele é o que vai me levar para o meu lar. Ele é que vai me levar para esse lugar que não tem choro. Ele é que vai levar eu para esse lugar que não tem sofrimento. Ele é que vai me levar para viver o plano de redenção e de salvação. Aí tem um monte de gente dizendo assim: ah, porque qualquer caminho leva a Deus. Desculpa, irmão. Desculpa se eu te decepcionar, mas eu não posso deixar você ser enganado desse jeito. Não é verdade. Porque se eu disser que qualquer caminho leva para São Paulo, eu estou falando a verdade para você. Se eu disser que qualquer caminho leva para Mirassol, eu estou falando a verdade para você. Não é qualquer caminho que leva a Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Ele. O caminho é Ele. E a carta termina com Deus dizendo para você: o importante mesmo não é como você começa, não. Não é sobre começar bem, é sobre como nós vamos terminar. Esmirna, eu não tenho nenhuma bronca para dar em vocês. Olha só, foi uma igreja que só tem mais uma que é assim, que ele não deu nenhuma bronca. Eu não tenho nenhuma bronca para dar para vocês. Eu só posso dizer a vocês que fiel até a morte, que fiel até a morte, vocês vão receber a coroa da vida. Fecha os teus olhos no teu lugar e pensa nesse lugar onde não haverá choro, onde não haverá mais lágrima. Pensa nesse lugar.